Olá, minha gente, tudo bem? Estamos de volta. Palavras de vida, mais uma vez com você, hoje capítulo 20. E nós queremos cumprimentar todos vocês que certamente estão vendo esse vídeo agora, depois de um tempo, tiveram a oportunidade, não acompanharam durante a aula, mas tudo bem, estão vendo agora. Então louvamos a Deus por sua vida. Também aqueles que já estão entrando e participando, louvado seja Deus pela sua vida. A irmã Diana já está aí fielmente, hein, Diana? Difícil vai ser enviar a Bíblia para você se você for sorteada. Então, nós louvamos a Deus. Quem sabe a gente entrega para você aqui no Brasil, né? Então, louvamos a Deus por sua vida, por você estar aqui. Que Deus abençoe de maneira extraordinária e nesse tempo o seu dia. É uma noite especial, mais uma noite, mais um dia de trabalho, de atividade que cada um teve, e certamente você que se conecta agora, que resolve participar nesse momento, certamente vocês que estão recebendo o anúncio de que nós já estamos no ar, podem se conectar nessa hora e com certeza faça suas anotações são importantes, de todas essas mensagens que estão sendo realizadas aqui. Sempre é um prazer também, Diana, ter você aqui com a gente. Obrigado por você estar aí. Você vai receber sua Bíblia aqui. Vou guardar a sua especialmente para que você possa aprender o português e também ter essas lições de mentoreio, de acompanhamento para novos discípulos. Vai ser uma bênção. Vou guardar a sua. Então, e nós estamos hoje no capítulo 20 de Gênesis, e todos os capítulos todos eles, desde o primeiro até o 19 ontem, todos eles marcam a gente com tanta reflexão importante, tantas palavras, tantas experiências que são importantes para a nossa vida, não é? E nós louvamos a Deus. Bispo Samuel Tavares, meu amigo, obrigado por você se conectar junto aí com sua família, através do Instagram. E nós estamos no Instagram e também pelo Facebook, e logo após esses vídeos vão para o nosso canal no Discipulado Integral, que é um canal no YouTube que você pode ver, ouvir, acompanhar todas as mensagens. Hoje, essa é a 20ª mensagem. Interessante que nesse dia de hoje nós estaremos aqui meditando no capítulo 20 de Gênesis. Nós fizemos um propósito de, nesses próximos 3 anos, estar aqui todas as noites, a partir das 22h30, falando acerca da palavra versículo por versículo. Vamos então à nossa matéria de hoje. Abraão nega que Sara é sua esposa, diz a epígrafe desse capítulo 20 de Gênesis. Versículo 1 diz: Abraão partiu dali para uma região de Neguebe e assentou-se entre Cádiz e Sul e habitou como um peregrino de Gerar, ou em Gerar. Bem, ele partiu dali. É possível que esse homem santo tenha sido tão profundamente afetado pela triste visão das cidades em ruínas, daquilo que ele tinha enfrentado, como nós vimos agora há pouco no vídeo anterior, no capítulo 19. E não sabendo o que aconteceu com seu sobrinho também, qual era o fim que levou o seu sobrinho e sua família. E que ele não pudesse mais suportar viver com a vista daquele local. Então, tendo, portanto, armado sua tenda, e permanentemente, por um curto período, em Cádiz e Sul, ele fixou sua habitação lá em Gerar. Em Gerar era uma cidade lá da Arábia, Petraca, e simplesmente ele fixou ali a sua habitação em Gerar, e os filisteus estavam por ali. Havia um povo chamado os filisteus, que eram simplesmente, se tornaram inimigos de Israel durante um bom tempo. E chamava-se então um tal senhor que comandava toda aquela região de Abimeleque, que quer dizer meu pai, meu rei. Abimeleque é meu pai, meu rei.
Bem, o significado para cada um desses nomes importantes na história que começamos agora a ver. O versículo 2 diz: e disse Abraão a Sara, sua mulher, é minha irmã. E Abimeleque, que era rei de Gerar, enviou e tomou Sara. Outra situação parecida com o que aconteceu no Egito. E o que aconteceu no Egito ainda não foi uma lição para Abraão. É minha irmã. Aqui Abraão repete a insensatez que demonstrou lá no Egito, naquela ocasião em que teve fome em Canaã e ele desceu para o Egito. Abimeleque significa meu pai, meu rei, ou país do rei. Ou seja, na realidade, parece ter sido um título que foi dado a esse rei dos filisteus, como um faraó era rei dos egípcios. Por aí a gente entende que Deus veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: eis que morto és, você vai morrer por causa da mulher que você tomou. Ela é uma mulher casada e tem marido. E ali um grande problema acontece na casa de Abimeleque. Certamente, quando ele fez isso, vocês sabem que os faraós, os egípcios, eles já eram cobiçosos. Mas Abimeleque cai no mesmo erro de simplesmente ver e cobiçar a mulher alheia e levar para a sua propriedade, para a sua casa ou para a sua localidade onde eles habitavam. Mas Abimeleque não sabia que havia chegado a ela e disse: o Senhor matarás também gente justa? Ele simplesmente vendo aquela situação do que Deus havia falado para ele em sonho, e ele diz: o Senhor vai matar gente justa? Abimeleque, pelo instinto de justiça, para que Deus não castigue inocente como se fosse culpado. Então ele apela para Deus para dizer justamente isso. E simplesmente o que Deus faz? Não me disse ele não me disse que era sua irmã. Ele disse que era sua irmã. E simplesmente, e ela também disse, ela confirmou, é meu irmão. Com sinceridade do meu coração, com a limpeza das minhas mãos, eu fiz isso. Ele justificou justamente aquela situação de que ele não tinha feito isso, a não ser por insistência de Abraão de dizer que ela era sua irmã. E ela também confirmou isso, dizendo que havia sinceridade no seu coração. A palavra sinceridade é sem cera. Não existe cera alguma. E simplesmente, com sinceridade do coração, ele diz que não havia nada que desabonasse a sua conduta diante daquela situação. Com a limpeza das minhas mãos, eu tenho mão limpa. Mãos limpas, a Bíblia diz que mãos limpas e coração puro. Aquele que é limpo de mãos, aquele que é puro de coração, esse habitará no teu santo monte. Com sinceridade de coração, Abimeleque tivesse qualquer outra intenção, se não fosse honrosa ao tomar Sara, ele não poderia se justificar assim diante de Deus, que tais propósitos eram mais, digamos, uma honrosa natureza, o próprio Deus a quem o apelo foi feito. Eu entendo que certamente ele poderia ter alguma integridade de coração. Será? Eu também sei que com integridade do meu coração eu fiz isso. Era como se ele quisesse expressar que ele não era culpado, não se sentia culpado de ter feito aquela situação, de ter convidado aquela mulher, porque ele o fez porque Abraão disse que era sua irmã. E disse Deus em sonhos: eu também sei que com a integridade do teu coração fizeste isso. Pronto, a palavra de Deus muda tudo. Até a minha dúvida Deus tira agora, e a sua dúvida também. Porque é muito importante a leitura dos versículos, porque tudo vai se completando. E é claro, gente, a gente está aqui para pensar mesmo. Se você entendesse apenas até o versículo 6, você então ficaria preocupado com relação ao que Deus disse. Mas Deus disse: eu também sei que com a integridade do teu coração fizeste isso. E eu também te detive de pecar, eu te impedi de pecar contra mim.
e assim não te permitir que a tocasse. O grande perigo está aí. Certamente o homem tem uma intenção. Jesus fala aqui a respeito disso, dizendo que a intenção ou o desejo no coração, no olhar, e simplesmente intentou, desejou, isso já é início de adultério, já é o próprio adultério. Então, de pecar contra mim seria um caso terrível. A violação da lei moral é um pecado contra Deus. E simplesmente no versículo 7 diz: agora, pois, devolve a mulher ao seu marido. Vai lá e devolve. Porque você é um profeta, ele é um profeta, porque ele é um profeta, então você tem que devolver imediatamente a esposa dele. E ele vai orar por você, e você vai viver. Sabe o que é isso, gente? É Deus reconhecendo a autoridade de Abraão, o seu caráter, sabendo que ele tinha caráter, mesmo com essas falhas. Isso não modificou o plano de Deus com relação a Abraão. Note-se, e que aqui é preciso você perceber, que Deus olha para Abraão e percebe nele caráter. Tem um homem que é um caráter de profeta, é um homem intercessor, ele vai orar por você e você vai viver. E se tu não a devolveres, sabe que certamente você vai morrer com tudo que for teu. Pense numa palavra de juízo, uma advertência de Deus. Deus diz, ele é um profeta, ou seja, alguém que teme a Deus, a quem Deus se revela. Os profetas, o ministério profético, a Bíblia fala de 3 ministérios específicos. Primeiro, o sacerdócio. O ministério sacerdotal teve o seu fracasso, porque ouvia do povo e levava para Deus. O ministério sacerdotal é esse: ouvir o povo e levar a Deus. Mas os sacerdotes foram deixando de lado, deixando de levar a Deus e tentando resolver os problemas que não eram para eles resolverem. Sacerdote tinha que ouvir a confissão do povo e ministrar sobre eles o sacrifício, espargir o sangue, para que fosse coberto o pecado. O ministério dos juízes, que veio depois, também houve um fracasso no ministério dos juízes. Eles começaram a fracassar e por isso não havia juízes, não houve quem levasse adiante o ministério de juiz na casa de Israel. E Deus então levanta mais um outro ser importante nessa história, o profeta. Os profetas, ao invés de simplesmente ouvir o povo, eles ouviam de Deus primeiro e levavam para o povo uma mensagem que certamente eles tinham que administrar com autoridade espiritual. Então um profeta, ele recebia a revelação de Deus, recebia a mensagem de Deus e transmitia para o povo. Certamente que muitos desses ministérios houve fracasso, mas Jesus veio com esses ministérios. O rei, a monarquia foi estabelecida em Israel, como a outras nações já havia monarquia. A escolha por um rei não foi uma ideia que Deus se agradou tanto, porque Deus queria ser o rei de Israel para sempre. Mas quando eles escolhem um rei, fazem uma má escolha, isso lhes traz dores, traz tristeza para o coração de Deus. E Deus levanta um rei segundo o seu coração e disse que o seu reinado não teria fim. O rei simplesmente também, além de ser uma pessoa que tinha autoridade monárquica sobre a casa de Israel, era também uma pessoa que tinha autoridade de Deus, que tinha um diálogo com Deus, como o reinado de Davi, como de Salomão, que tinham um diálogo aberto, íntimo com Deus, Josafá, Josias e outros reis que foram exemplos na casa de Israel. Porém, nós precisamos entender que todos esses 4 títulos dados aos homens, o ministério sacerdotal, Jesus é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, o sacerdote eterno. Jesus Cristo também é o juiz de vivos e mortos. Jesus Cristo é o profeta. Não veio só como profeta, ele veio como sacerdote e juiz. E veio também como rei.
Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um ministério completo sobre nossa vida. Por essa razão nós entendemos que Abraão tende a ter uma falha na sua vida, mas simplesmente faz essas observações importantes. No versículo 9 diz a palavra do capítulo 20 de Gênesis: depois chamou Amimeleque a Abraão e lhe disse: o que nos fizeste e em que eu pequei contra ti, que atraíste sobre mim e sobre o meu reino tão grande pecado? Não devias fazer isso comigo. Na hora em que ele chama Abraão para falar sobre esse assunto, olha, o que você fizeste isso comigo? Em que situação humilhante muitas vezes o patriarca teve que passar? E essa é uma delas. Foi humilhante para o patriarca, homem de caráter, amigo de Deus, intercessor, profeta, tendo um relacionamento sempre com Deus. De repente, ele se depara com uma exortação dessa, com uma palavra dessa, e simplesmente diz: por que você fez isso conosco? A repreensão desse homem, um príncipe pagão, um homem que não tinha relacionamento com Deus, mas Deus simplesmente, quando falha um profeta, ele usa até uma jumenta. Ele usa até uma pessoa que é ímpio. Ele usa até uma pessoa que não tem relacionamento com Deus, para nos advertir de certas coisas que estamos fazendo de maneira errada. Pense na palavra que nós estamos ouvindo agora e meditando justamente nisso. A Bíblia diz que essa atitude digna desse rei, reprovando com calma e justiça o pecado do patriarca, mas respeitando sua pessoa e amontoando brasa de fogo sobre a sua cabeça. Fato é que a gente precisa seguir essa norma, pelo menos isso é um critério estabelecido para a gente. Quando a gente for repreender uma autoridade de Deus, alguém que é um profeta, alguém que é um intercessor, alguém que teve uma falha, nós precisamos ter o máximo de cuidado de repreender essa pessoa. Por quê? Porque senão nós vamos estar no mesmo time, vamos estar ofendendo, vamos estar profanando aquilo que é de Deus. Se todas as pessoas pertencem a Deus, nós devemos respeitar todas elas, devemos respeitar o que é de Deus. Todos são de Deus, todo mundo que serve a Cristo é ungido de Deus. Então, claro, eu me lembro quando era criança, se falava tanto a respeito disso. Não toque no ungido do Senhor. Mas o ungido do Senhor fazia umas coisas erradas e triste, e muitas vezes envergonhava a gente. Mas a gente não podia, não tinha autoridade nenhuma para dizer nada, e simplesmente ficávamos calados vendo as coisas acontecerem. Mas nós precisamos ter cuidado também na hora de repreender quem é um profeta de Deus. 10. E disse mais Amimeleque a Abraão: o que viste para fazer isso com a gente? O que você viu para fazer isso conosco? Continua uma fala aí, não é? Amimeleque deseja saber de Abraão o que ele observou nele para que permitisse que isso acontecesse. Porque ele deu qualquer razão para concluir que eles estavam entregues a maus desejos e não se deteriam por nada para satisfazê-lo. Por que Abraão pensou assim? Quando desceu para aquela cidade, simplesmente ele resolveu tomar essa decisão de dizer que Sara era sua irmã. E Abraão respondeu: porque disse para mim, certamente não há... Ele disse para si mesmo, entende? Ele falou para si mesmo: porque disse para mim, certamente não há temor de Deus nesse lugar, e me matarão por causa da minha mulher. A mulher de Abraão já estava com mais de 100 anos, ou mais de 90 anos. Então a mulher, aparentemente nessa época, com mais de 90 anos, era uma mulher nova em relação às mulheres do nosso tempo. Imagine uma mulher de 35, de 40 anos de idade. Assim também eram as características daquela mulher. Abraão respondeu: certamente não há temor de Deus nesse lugar. Ele pensou, ele falou para si mesmo. A partir dos horríveis vícios de Sodoma, ele parece ter ficado com a impressão
de que todas as outras cidades de Canaã eram igualmente corruptas. Então ele ficou preocupado. Vou entrar nessa cidade para não me matar e nem matar Sara, então eu vou dizer que ela é minha irmã. E poderia ter havido poucos ou nenhum daqueles que sobreviveram próximo àquela cidade que temiam a Deus. Então, esse é o maior senso de honra, muitas vezes, e a maior repugnância aos crimes, ao ódio, ao pecado, aquilo que um verdadeiro adorador pode sentir, mas não pode discriminar pessoas. Não pode julgar, ter um preconceito, um conceito adiantado de apenas julgar pela aparência da pessoa. E essa ideia de preconceito é antecipar um conceito sobre o outro. Então é preciso ter cuidado para não cair no erro de julgar a pessoa de maneira errada. Foi isso que aconteceu. Mas isso acontece com um patriarca? Gente, o único que não pecou, que não falhou, que não errou, que não teve esse tipo de preconceito, foi o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, nós vamos ver na genealogia de Cristo muitas pessoas que tiveram fracassos. E se simplesmente nós acreditássemos justamente que as gerações passadas trazem maldição sobre a minha vida, porque meu tataravô foi isso, o meu sexavô, e assim por diante, todas as sexta, sétima, oitava geração antes de mim pecaram, fizeram coisas horríveis, eu tenho que pagar o preço da maldição deles. Em Cristo Jesus, a geração de Cristo é uma geração que teve problemas. Todos os seus antepassados, até chegar em José e Maria, muitos deles fracassaram. Mas a Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos, trazendo graça e verdade, cheio do seu Espírito. O Espírito de Deus estava sobre ele, a mão de Deus estava sobre ele. Então, como homem, 100% Deus, veio em carne, viveu como homem, sofreu e foi tentado em todas as áreas de sua vida, resistiu até o fim. E por essa razão, há tantas pessoas que querem culpar a geração passada por danos que estão acontecendo em sua vida. Não pode ficar com os dentes embotados ou com a culpabilidade que você pode passar de uma geração para outra. Cancele todos esses ritos, esses males, numa entrega completa ao Salvador. E toda maldição do passado é cancelada com o sacrifício da cruz de Cristo. Então, certamente, na verdade, também é minha irmã. Ele repete isso porque, na verdade, também é minha irmã, é filha do meu pai, mas não é a filha da minha mãe. Eu a tomei por mulher. Sim, simplesmente ele fala de um relacionamento de meia-irmã. Naquele tempo, vocês sabem que as famílias, eles preferiam se unir entre familiares, entre primos e entre parentes mais próximos. E assim os 3 primeiros patriarcas, você vai ver que sempre se relacionam com membros de sua própria família. Mas ainda assim, Deus aprovou todo esse relacionamento porque estava dentro da sua vontade. Tiveram dificuldade porque havia esterilidade, justamente resultando, acredito assim, que resultava justamente desses relacionamentos entre parentes. Bem, embora proibidos pela lei, como eram proibidos, e foi praticado no tempo de Ezequiel. A meia-irmã era declarada também no tempo de Davi. Um casamento dele foi com uma meia-irmã. E assim nós vemos essa desculpa de Abraão baseia-se numa meia-verdade na realidade. Sara pode ter sido verdadeiramente sua irmã, mas essa afirmação não era nenhuma justificação moral para uma supressão do fato de que ela era sua esposa, de que ele era o seu esposo. A desculpa adicional aqui é de que quando ele viajava, ele sempre praticava essa ocultação em relação a Sara, dificilmente acrescentava a dignidade da sua forma de defesa.
E olha, não especificamente para defender a si mesmo, mas para proteger os seus, porque ele andava como nômade, viajando e como peregrino em vários lugares, e assim ele peregrinou em toda essa terra. E foi quando Deus fez sair sem rumo da casa do meu pai e lhe disse: esta é a lealdade que tu me darás, e que em todos os lugares onde chegar, diga de mim, é meu irmão. Interessante notar que em todos os lugares que chegarmos, Abraão não pretendia insultar particularmente Abimeleque com aquela mentira. Ele não tinha interesse de insultá-lo. Eu também compreendo o caráter desse homem. Eu sei que ele pode ter falhado nas suas falhas, porque sentiu fome, ele saiu da terra prometida e desceu para o Egito. Lá ele diz a mesma coisa para Faraó. Aqui em Abimeleque, simplesmente ele ficou com receio de viver perto daquelas cidades próximo de Sodoma e Gomorra que tinham virado ruínas. Então ele acreditava que morar próximo ali era perigoso, então ele tinha que se afastar. E por isso ele vai para essa cidade. Então Abimeleque tomou ovelhas, vacas, servos e servas e deu a Abraão. E devolveu-lhe Sara, sua mulher. Interessante, ele tomou ovelhas e vacas, né? Você pode comparar aí com relação ao que o rei do Egito fez na época. Lá no capítulo 12, você vai ler lá e assistir o vídeo. É muito importante que você faça isso. Se você acha interessante compartilhar o vídeo hoje para alguém, compartilhe aí com 3, 4 amigos seus. Eu acredito que vão ser muito abençoados. Eu quero cumprimentar, vou dar uma pausa aqui, que só faltam 3 versículos, né? Para concluir, eu cumprimento aqui a Rejane, que bom Rejane, que está pelo Instagram, acompanhando aí a mensagem. Também a Marcela, glória a Deus pela vida de vocês que estão aí acompanhando. Olha, que bênção que vocês estão participando. Ana Cláudia, também, lá de Arinos, muito bem. Glória a Deus pela vida de vocês. Marcos Célio, bênção. Marivaldo também, ali do Novo Gama, aqui em torno de Brasília. Glória a Jesus. Maria das Graças Oliveira Ferreira, quase era o nome da minha esposa, Maria das Graças do Nascimento Oliveira. Muito bem. E nós temos também Valdete Gomes. Eu estou lendo assim porque não fica muito fácil de ter uma leitura com letras tão pequenas, né? E a Vera também, muito obrigado, vocês que estão aí pelo Facebook acompanhando e pelo Instagram. Bênção. Vamos para o versículo 16. Nós estamos no capítulo 20 de Gênesis, no nosso 20º programa. Toda noite a gente está aqui e sempre tem uma palavra abençoada. Vocês mesmos podem julgar isso, até porque o Espírito de Deus está presente aqui, está presente aí. Ele fala de outra maneira com você, fala da maneira que você entende, que você precisa. 16. E a Sara disse: eis que eu te dei 1000 moedas de pratas. Aliás, eis que eu dei 1000 moedas de pratas ao teu irmão. Olha, que ele te é por véu de olhos para todos os que estão contigo. E para também com todos, assim foi representada. E muitas vezes a gente entende, foi repreendida pela palavra de Abimeleque, ele repreende ela, diz: olha, eu dei para o seu irmão, para aquele que você disse que é seu irmão. Eu estou dando a seu irmão 1000 peças de prata para reparar a ofensa que foi feita. Reparar uma ofensa que foi feita a você, de todos os seus. Assim como todos saberão que você é inocente. Sabe, gente, diante de uma situação como essa versão da NVI é muito interessante. A versão mais atualizada, a edição revista e corrigida, não com tanta propriedade, principalmente os sinônimos, mudam um pouco. E a gente percebe que as características do texto é muito mais claro pela NVI. Estou dando a seu irmão 1000 peças de prata para reparar a ofensa feita a você. É até ofensivo você
cobiçar aquilo que não é seu. E simplesmente o que fez ele, mesmo que fosse intencional em beneficiar Abraão com a sua vida e guardar a sua vida, e lhe deu animais, enfim, lhe deu presentes, e assim ficou com a sua irmã, não era o valor específico de sua irmã. Ela não valia animais ou qualquer outra peça de ouro. Mas para simplesmente reparar o dano que tinha sido feito, então ele resolveu, vamos dizer, compensar ela por causa daquela situação. Então Abraão orou a Deus e Deus sanou a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, e eles voltaram a ter filhos. Primeiro, a gente nota que certamente havia uma intenção de Abimeleque de fazer isso. Pelo código de Hammurabi, era possível se ter uma ou duas mulheres se as pudessem ser sustentadas, se elas pudessem ser sustentadas por aquele homem, se houvesse um caso de esterilidade. Então, o código abria esse leque para que se tivesse alguém. Claro, o código de Hammurabi não é maior do que a lei do Senhor. Não havia lei nesse tempo, e certamente era por eles, por esse código que se regia então, e tinha essa ideia. Apenas o código número 13 não foi usado, mas os demais, consulta aí no Google que você vai encontrar muitos desses códigos de leis que davam a oportunidade às pessoas a ter 2, 3, conforme a possibilidade que esse homem tinha de sustentar essas mulheres. Bem, talvez seria essa a intenção, porque tanto as suas esposas, a sua mulher, as suas servas eram estéreis. Então, ele não só curou, nosso Deus não só curou quando Abraão orou a Deus, Deus ouviu sua oração, curou também Abimeleque, porque também podia ter um problema, a sua saúde podia não estar bem. Então, Deus sarou ele, sarou a sua mulher, sarou as suas servas e voltaram a ter filhos. Então, a intercessão, a oração pela pessoa, por mais que se intentou fazer algum mal, nós precisamos orar por todas as pessoas que estão ao nosso redor. Nosso papel não é perguntar, fazer escolhas, decidir por quem nós vamos orar. Nós precisamos orar por todas as pessoas. Aliás, tem 3 coisas, interesses de Deus que a gente tem que lembrar. Na oração do Pai Nosso, no capítulo 6 de Mateus, nós encontramos a oração do Pai Nosso falando de 3 critérios importantes que são prioridades de Deus. Diz assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A gente reconhece Deus como Pai. Santifica o nome dele, que é a primeira prioridade, é separar o nome dele de outros nomes. O nome dele está acima de todo nome. O nome dele está acima de qualquer nome. Ele não é um Deus de pedra, de barro ou de papel. Ele é o Deus vivo, Criador dos céus e da terra. A sua glória enche céus e terra. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Todos clamam por isso. Quando a gente pede, venha, Senhor, que o teu reino se estabeleça, a gente intercede pelas pessoas, porque nós queremos que todas as pessoas participem do reino. Se dependesse de nós, todos participariam, mas não depende de nós, depende deles, depende dessas pessoas. Eles é que querem sentir, desejam sentir, que precisam sentir o desejo de entrar no reino. Jesus disse: é necessário nascer de novo, porque se você não nascer de novo, você não pode ver o reino, você não pode entrar no reino. Então, é preciso nascer de novo. Certamente, Abraão, quando ora a Deus por Abimeleque, ele é curado, e curado ele, sua esposa, curado as suas servas, e elas voltaram a ter filhos.
Ele curou a esterilidade. Ele é o nosso Deus poderoso para fazer coisas que são impossíveis aos homens. Pois bem, por mais que tenha tratamentos especificamente para esterilidade ou para algum problema, não posso ter filho. Eu me lembro de uma senhora, nós fizemos uma campanha de 21 dias de oração, aproximadamente 1998, 98 ou 99. E aí fizemos uma campanha de oração, 21 dias com jejum e oração. Eu me lembro que tinha uma senhora que estava lá todas as vezes, uma senhora já de meia idade, eu digo assim, uma jovem de meia idade, mais de 40 anos, desculpem, mas uma jovem já casada há algum tempo, não tinha filhos, era estéril e colocou isso como sua campanha, seu voto, seu propósito. No final dos 21 dias, ela estava testemunhando que Deus a tinha curado de maneira extraordinária. Ela tinha ficado grávida. Hoje, o filho dela, ela teve outros filhos. Os filhos estão crescidos, são adultos. Depois de mais de 20 anos, certamente casada com aquele homem, eles ficaram fiéis ao Senhor. Mas o milagre, não pense que milagre salva alguém. Às vezes você faz uma campanha por um milagre e o milagre não segura ninguém no reino. Não segura, porque se fosse assim era fácil. Os 10 leprosos que Jesus curou, todos os 10 teriam vindo, mas só veio um, especificamente para agradecer a Deus. Se milagre especificamente salvasse, a quantidade de pessoas que são curadas e depois se afastam de Deus, se afastam do relacionamento com Deus. Poderiam ter um relacionamento com Deus, mas não. Se tornam pessoas ingratas, imaturas e se afastam do Senhor. Essa senhora que Jesus curou, a esterilidade, ela não permaneceu na igreja, ficou algum tempo mais, cuidou dos seus bebês, depois ela não tinha mais tempo para Deus. Certamente eu já vi esses casos na vida. Vi casos de gente prosperar, pedir prosperidade, Deus prospera, a pessoa é mal agradecida, não cumpre o voto que promete, promete uma série de coisas quando não tem nada, quando recebe, simplesmente vira as costas para Deus e os seus votos não têm valor algum. Perdem tudo. Não é que Deus tira, porque Deus não tira nada do que Ele dá. Mas quando a pessoa é ingrata, abre uma brecha para que o ladrão venha e roube. E o ladrão está por aí, está ao derredor, procurando a quem tragar. Por essa razão, ele até parece com o leão, ruge como o leão, mas é falso o leão. É preciso ter cuidado, sabendo que Deus, quando dar algo para você, Ele dá para que você viva feliz, tenha uma vida feliz, mas também tenha comunhão plena com Ele. Então, por isso, você que se afastou dos caminhos do Senhor, foi tão abençoado, estava tão feliz, estava na igreja, participava de tudo, era uma pessoa felicíssima e agora vive nessa condição do jeito que está. Cuidado, para você não perder o que é mais precioso na sua vida, a sua alma. Entregue ela para Jesus, antes que seja tarde demais. Bem, eu sei que devo estar falando para alguém que pode ouvir essa mensagem nessa noite. Mas no versículo 18 diz, porque havia por completo fechado, a madre da casa de Abimeleque estava fechado, a madre, nem para ele, nem para a mulher, isso por causa da atitude deles com relação a Sara, mulher de Abraão. Pois é, o Senhor, o grande Jeová, o grande Deus da aliança, Ele interferiu nessa situação. O Senhor, Ele está presente na nossa vida. Ninguém pode subjugar, ou ferir, ou tocar naqueles que pertencem ao Senhor. É preciso ter muito cuidado. Cuidado com aquilo que você diz e cuidado com as palavras que você vai responder àquele que te diz uma palavra má. Cuidado. Lance a bênção do Senhor, porque a bênção não acrescenta dores. Por causa de Sara, a enfermidade que se diz ter sido curada, que foi por causa da oração de Sara, ou por causa da situação de Sara. Claro que por causa do que fizeram a Sara.
Então, por causa dela, geralmente o Senhor, por causa da sua vida, pode afetar a vida daquele que te oprime, daquele que se levanta contra você. Você não precisa dizer nada, apenas interceder ao Senhor em favor dessas pessoas, porque você não quer o mal e nem que essas pessoas sejam destruídas. Então abençoe, porque Deus nos levantou para ser bênção para todos. Afinal, em Abraão, nós também somos uma bênção. E assim, naturalmente, nós supomos que Sara foi mantida, no mínimo, alguns meses separadas de Abraão. Eu acho isso muito difícil, que Deus pode demorar alguns meses, mas eu entendo que, certamente, deve ter passado um tempo, e essas coisas aconteceram, os relacionamentos do Abimeleque foi percebendo com a sua mulher, com as suas servas, que as coisas não andavam bem, e então, imediatamente, ele percebeu que havia algo errado. Desde que essa mulher chegou aqui, que eu fiz isso, alguma coisa está errada. E assim Deus mostrou a ele em sonho. Resumo desse capítulo 20, gente. É muito interessante a gente notar que todo esse tempo que nós estamos aqui meditando na palavra, todo dia tem uma lição para a gente. A gente não pode perder esses programas, não. Se a gente perde, parece que a gente perdeu uma bela história, deixou para trás. Mas, gente, está tudo gravado aí e você pode ouvir, assistir ou compartilhar com uma pessoa que não está aqui presente no nosso grupo. Algumas estão no Instagram, outras no Facebook, e eu sei que muitas visualizações durante o dia acontecem. Mas é interessante que você participe, que você compartilhe, abençoe uma vida com uma mensagem como essa. Porque o que aprendemos aqui? Que o encobrimento, às vezes, da relação de Sara com Abraão, que traz à nossa memória aí um ato semelhante dele lá no passado, no capítulo 12, né? Ou nos capítulos posteriores você vai ver a situação ali registrada. 12, ele retrata que ela é a irmã dele. E simplesmente, depois de algum tempo, ele diz isso em todas as cidades para onde ele ia. Certamente nós devemos nos lembrar, no entanto, que no período de 24 anos que se passou desde aquele evento, a partir de Gênesis 20, nós vamos descobrir que esse foi um antigo acordo entre ele e sua esposa. Aqui no capítulo 20 a gente viu que ele falava com ela: eu fiz um acordo contigo, que em cada cidade a gente pudesse dizer isso. Bem, ele disse isso para Abimeleque, mas nessa ocasião ele aparece pela primeira vez como um profeta. É a primeira vez que a gente ouve essa palavra, um profeta de Deus. Mas não quer dizer especificamente que ele era o único profeta dessas 20 gerações depois de Adão. A 7ª geração, pelo menos o que relata Judas, lá na sua epístola, você vai ler, né? São 21 versículos muito interessantes. Um deles fala que nosso querido irmão Enoque viu Jesus, o santo do Senhor, vindo com seus santos anjos. Ele teve uma visão do arrebatamento ou da vinda gloriosa de Jesus com poder e grande glória. Certamente poderia ser um profeta, mas é a primeira vez que se relata alguém como profeta. Abraão, um profeta de Deus. Coisa que eu estou aprendendo mais com essa reflexão do dia a dia. Abraão também era um profeta. E a Bíblia diz que você pode olhar lá em Juízes, pessoal, capítulo, só tem um capítulo, né? Versículo 14, do único capítulo, versículo 14, e você vai se deparar justamente com esse texto de que nosso querido irmão Enoque profetizou a vinda de Jesus. Olha aí, coisa interessante. Mais uma curiosidade para quem não sabia desse detalhe tão importante. Olha, que Deus abençoe a sua vida. Amanhã a gente está aqui, mais uma vez, se for a vontade do Senhor, tendo uma reflexão sobre o capítulo 21. O capítulo 21 conta a história do riso, o dia do riso, o dia do cumprimento da promessa, o dia da alegria.
o dia da continuidade da herança dada e também da descendência de Abraão. De suas entranhas sairia o seu herdeiro. E certamente você vai gostar muito de estar aqui conosco no programa Palavras de Vida. Que Deus abençoe a sua vida de maneira extraordinária. Bem, fico feliz em ver também meu querido Alessandro, lá de Arinos. Glória a Deus pela sua vida. Ele sempre está aqui, é um educador. O nosso querido Alessandro é também um evangelista da Igreja de Deus. Louvo a Deus pela sua vida, meu irmão. A irmã Simone Pereira, glória a Deus, que Deus abençoe sua vida de maneira plena, poderosa. A irmã Josi Ramalho, essa discipuladora, a mulher escreve textos especificamente para Novos Decididos, escreveu uma revista, fez parceria com a gente também com uma revista Discipulado Integral. Nós criamos a ideia do Discipulado Integral com uma ideia de trazer o discipulado para 3 anos, mas algumas pessoas acharam isso muito utópico. Não, isso é muito difícil, 3 anos. Mas se você discipular alguém, discipulado não é para batismo, é para a vida inteira. É para formar líderes, formar pastores, formar gente que cuide de gente. E a ideia, na realidade, é essa. Jesus ensinou que nós precisávamos fazer discípulos. Glória a Deus pela sua vida, irmã Josi. E, enfim, todos vocês que estão aí ligados e participando e conectados, Deus abençoe. É hora da gente orar, tá bom? Agradeço. Outra coisa, a gente tem dia 16 de fevereiro, aqueles que estiverem aqui participando fielmente de todos esses encontros, vão concorrer a uma Bíblia. Nós vamos fazer um sorteio com os nomes de vocês, e o sorteio vocês vão perceber, porque nós vamos fazer eles de uma forma que vocês vejam o sorteio, e o nome será a pessoa que vai ser sorteado. O nome dessa pessoa, nós vamos pegar os dados e enviar uma Bíblia do Discipulado para você, da Sociedade Bíblica do Brasil, com 58 temas de mentoreio, excelente, maravilhosos, que você pode entender um pouco mais o que é discipulado. É algo que eu pratico desde 1983. Eu faço discípulos, formando discípulos para Cristo. Não são meus, são de Cristo. E muitos deles já são pastores, líderes, estão aí multiplicando na seara do Senhor. Eu gostaria de orar por sua vida e pedir a bênção de Deus sobre sua casa. Obrigado por você estar conosco nessa noite. Pai, no nome de Jesus, teu Filho, te agradecemos pela vida de cada um de nossas irmãs e irmãos que estão aqui conosco. Seja sua bênção sobre eles e elas. Que, Senhor, não falte sobre eles o óleo, a unção, a alegria, a paz, a esperança, no nome de Jesus. E traga, Senhor, perdão para aqueles que ouviram sua mensagem nessa noite e que alguma dessas palavras tocou o seu coração e em arrependimento confessam o teu nome como Senhor. Perdoa-os e dá a eles a oportunidade de entrar no reino, de viver no reino e de estar sempre na sua presença. Em nome de Jesus, amém. Um grande abraço a todos, vou me despedindo aqui do pessoal do Facebook, um grande abraço para vocês, a gente se vê amanhã. E no Instagram, Deus abençoe a vida de vocês, obrigado por vocês estarem conectados conosco nessa noite.